Bom, o TVD Notícias recebe agora ao vivo o candidato a deputado federal do PSD, Guilherme Campos, também a presidente da Câmara Municipal de Mococa, vereadora Elisângela Mazieiro, e o candidato a deputado estadual pelo PROS, Daniel Girotto. Quero agradecer muito a presença de vocês, ao Guilherme Campos também, já foi presidente do Correios, à presidente Elisângela e ao candidato a deputado estadual também, Daniel Girotto. Sejam bem-vindos aqui ao TVD Notícias. Muito obrigado. Elisângela, gostaria de começar a entrevista perguntando para você. O deputado Guilherme Campos, o candidato a deputado Guilherme Campos, é do seu partido, né? Notoriamente esse apoio é evidente. Quais os frutos Mococa já colheu com essa parceria? Boa noite. Boa noite, Balissa. Boa noite a todos que nos assistem. Quero agradecer ao Robertinho, toda a equipe da TV Direta, mais uma vez, pelo espaço importante para a gente poder estar levando informação, conhecimento para a nossa população. Eu fico muito à vontade para falar do Guilherme Campos, porque é um grande parceiro do nosso município, não está aqui somente para pedir voto na época da eleição, tem história com a nossa cidade, há anos já vem fazendo um trabalho de uma grande parceria de sucesso, trazendo recursos para o nosso município. Então, poderia aqui citar inúmeros recursos do passado, mas vamos falar apenas dos últimos 4 anos, que eu acho que é para não ficar até muito extenso, porque ele, de fato, tem muito trabalho na nossa cidade. Então, o Guilherme nos ajudou na construção da quadra da escola Ana Lúcia Pisani, no bairro do Jardim Primavera, um recurso importantíssimo de quase R$500 mil. Até eu me lembro que a primeira entrevista que eu tive aqui, eu falei, nós vamos pedir para o deputado Guilherme Campos nos ajudar a trazer esse recurso. E foi o primeiro pedido que fiz a ele. Então, ele fez todo um trabalho, intermediou e conseguimos a liberação. Também o recurso da rua Hugo Magri, lá na Rua dos Macaquinhos, no Projeto 100, um recurso importante para pavimentação e obra de infraestrutura, uma grande reivindicação de toda aquela comunidade. Nós tivemos, ainda está para concluir alguma coisa da obra, mas isso é parte do Poder Executivo, o recurso está totalmente liberado, né? Tivemos também a ajuda dele na construção do terminal urbano, trazendo o que a gente deseja, né? Que traga mais dignidade e conforto para as pessoas que fazem uso do transporte coletivo. Então, ainda em fase de construção, mas o recurso também desde março, já depositado na conta da Prefeitura, aguardando aí o Poder Executivo concluir a obra. Também tivemos um recurso importante para desenvolver o turismo na nossa cidade, o comércio, que é a reforma do mercado municipal, R$800 mil, um recurso de um valor bem alto, importantíssimo, o patrimônio histórico do nosso município e que há mais de 60 anos nunca houve uma reforma. Então também é um recurso que está liberado, está disponível para que a Prefeitura possa dar sequência na obra. O CAPS AD, que tirou, né, a unidade do aluguel, então foi R$1 milhão, até o Guilherme estava presente na inauguração, né? Então mais R$1 milhão. Teve também, entre outros recursos, como emendas para o Lar Maria Imaculada, obras de infraestrutura, pavimentação asfáltica, mas no passado. Então eu me atentei a falar das últimas, que são muito importantes para Mococa. Haja vista, a gente não tem recurso para poder investir em obras. Então nós precisamos das parcerias, né? Precisamos do governo federal, de ter portas abertas no governo estadual também, para nos ajudar. E isso, sem dúvida nenhuma, o Guilherme tem feito. Sim. É uma pessoa que está presente, é parceiro, eu confio no Guilherme, eu sei do trabalho dele e peço também para as pessoas que confiam no nosso trabalho, que sabem da seriedade que a gente tem, do compromisso que a gente tem com a nossa cidade, que confiem também no Guilherme Campos. Bom, candidato, como a própria presidente da Câmara disse, né, os seus recursos são para as mais diversificadas áreas, né? Então, atende a saúde, atende a mobilidade urbana, a infraestrutura, o esporte, ou seja, é uma atuação completa, não tem um foco específico. No meio político das lideranças municipais de Mococa, o senhor já é conhecido, mas talvez para muitos dos nossos telespectadores que nos acompanham agora nesse momento ao vivo, não tenham conhecimento de quem é
o Guilherme Campos. Gostaria que você fizesse um breve relato do Guilherme Campos. Muito bem. Boa noite, muito obrigado pela presença. Boa noite. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês na TVD, junto com a Elisângela, junto com o Daniel Giroto, e dizer que Mococa é uma cidade muito cara para mim. Recebi o título de cidadão mocoquense, é um prazer, assim, um orgulho. E que na nossa atividade enquanto parlamentar, uma relação muito forte com a cidade. Eu iniciei a vida pública na política partidária muito cedo. Iniciei muito cedo não, muito tarde, com mais de 40 anos. Comecei como vice-prefeito na cidade de Campinas, depois deputado por 2 vezes, fui presidente dos Correios durante um período que promovemos a transformação na empresa e sempre fui ligado, ao longo de toda a minha vida, como comerciante que sou, às entidades de classe do setor, Associação Comercial, Clube de Dirigentes Lojistas. E sempre uma atuação parlamentar muito forte em todas as cidades onde nós sempre tivemos essa relação com as pessoas que nós temos a parceria, quer seja política, a parceria da amizade e da possibilidade de estar trabalhando junto com o município. Porque se o município não quiser, se o município não colocar a sua estrutura para viabilizar os recursos que são trazidos de Brasília, as obras não saem. No passado recente, o município tinha esse interesse, as obras saíam. Muitos recursos que foram colocados não saem porque a prefeitura não coloca um empenho tão grande para que esse recurso se viabilize. Eu gostaria de perguntar também, dar uma boa noite ao candidato Daniel Giroto, que nós já tivemos a oportunidade de conversar aqui um pouquinho sobre essa campanha. Na última visita para cá, Daniel, percebo que você está assim, um pouco cansado, mas porém muito motivado. É claro que a campanha, embora seja curta, ela tem que ser mais acelerada, porque justamente é preciso atender um número maior de pessoas para falar dos seus projetos e da sua campanha em si. Como está essa relação com o eleitor nesses últimos dias para cá? Boa noite. Boa noite, Modestinha. Boa noite, TVD. Boa noite aos ouvintes. Boa noite, Guilherme, Elisângela. A campanha eu acho que está indo muito bem. Conforme eu vou alimentando as cidades que eu vim preparando nesses últimos 8 meses, eu estou percebendo que a gente está tendo mais receptividade, está tendo mais multiplicadores de voto. Pessoas que estão acreditando no meu trabalho, pessoas influentes aí que gostam da política, em várias cidades aqui da região. Surpresa, assim, Mococa, graças a Deus, eu estou fazendo um trabalho há 1 ano. São José, estou tendo uma surpresa com várias lideranças me ajudando. Divinolândia, São Sebastião da Grama, Caconde, Casa Branca, Vargem Grande, Santa Cruz das Palmeiras, Tambaú, Santa Rosa, Cajuru, Caça dos Coqueiros. São pessoas, eu estou começando na vida pública, mas são pessoas que já vivem esse momento e pessoas que automaticamente, conforme eu vou visitando-as, eu estou vendo assim que a gente está melhorando, está ampliando, está ficando assim, você vê, conforme você vai despachando os materiais de campanha, você vê que a campanha ela está inchando. Eu acho que está indo muito bem. Pela minha primeira vez, pela perspectiva dos mais experientes, está indo muito bem a campanha do Daniel Giroto para Mococa região. A experiência está sendo boa. Guilherme, Posso dar um testemunho? Pois não. O testemunho da articulação que foi feita para que essa candidatura do Daniel fosse uma candidatura viável, uma candidatura para que um representante de Mococa pudesse estar na Assembleia Legislativa. A Elisângela, todos sabem, é do nosso partido, é do PSD. Ela tinha amplas condições de ser candidata a deputada estadual. Era a vontade do partido que ela fosse candidata a deputada estadual. Mas, em função da articulação dela, do compromisso assumido aqui na cidade com o Daniel Giroto, ela abriu mão dessa candidatura para que se apoiasse o Giroto aqui na cidade e fosse o candidato da cidade de Mococa. Bom, nesse sentido, até baseado na resposta do candidato Daniel Giroto, você já tem uma experiência maior com relação à campanha, né? Por já ter sido parlamentar por 2 mandatos, já passou por esse momento, já viveu esse momento. O senhor acha que esse modelo atual político é favorável ou não é favorável?
É possível se expressar de fato a democracia na forma que é distribuída a questão dos candidatos por estado, ou seria o voto distrital a melhor opção? Essa questão do sistema de representatividade, de como é que seria se configurar, é uma questão que é colocada na Câmara recorrentemente. E nesse mandato atual, ele foi aprovado e mantido o atual sistema da representação através de um voto proporcional, através de um voto no partido e no candidato. Todos os sistemas têm prós e contras. Eu avalio que o atual sistema é um sistema muito razoável e representa a vontade do eleitor, tanto na questão partidária quanto do seu candidato. Teremos aí mudanças representativas para a próxima eleição. Esta aqui é a última eleição onde a coligação, isto é, a junção de vários partidos numa eleição proporcional, que é a eleição de deputados federal, deputado estadual e vereadores, é permitida. A partir da próxima eleição, não será mais permitido a coligação de partidos. Aí, cada partido vai ter que apresentar a sua chapa e o eleitor estará definindo. Com isso, se espera um enxugamento desse número infinito de partidos que nós temos no país e que venha a dar uma disciplinada nessa questão de vários partidos. Nesta eleição, já entra a cláusula de desempenho, onde os partidos têm que cumprir um desempenho mínimo de votos no país, em 9 estados, 30% das 27 unidades da federação, e um mínimo de votos nacionalmente, para poder fazer jus ao recurso partidário e ao tempo de TV e rádio para as eleições. Essa questão justamente da reforma política, ela é discutida há muitos e muitos anos, se fala dessa reforma, mas o que a gente vê é que ela não acontece de fato na prática, porque a cada ano temos o surgimento de novos partidos, ou seja, e acontece essa migração, essa pulverização de votos, o que possibilita que um candidato do extremo norte de São Paulo possa vir aqui em Mococa, ou um candidato aqui de Mococa possa fazer campanha no extremo norte do estado de São Paulo. Mas, porém, essa representatividade, de fato, ela é exercida apenas na representação do mandato parlamentar, através das emendas parlamentares. Mas o senhor acha possível que o deputado consegue atender uma gama de municípios nessa atuação da dimensão do estado de São Paulo? Na prática, o que acontece? Já existe a distritalização da atuação do parlamentar. O parlamentar atua regionalmente. São poucos os parlamentares que se elegem por uma bandeira, por uma causa que tenham abrangência estadual. Essa causa tira a representatividade por região e vai por um tema. O voto distrital ou distrital misto não prevaleceu no que foi votado na Câmara dos Deputados nessa atual legislatura. Permaneceu essa possibilidade de qualquer um buscar o seu voto em qualquer uma das 645 cidades do estado de São Paulo. O que vai mudar e vai dar uma nova cara, principalmente na questão da quantidade de partidos, são esses dois fatos que eu coloquei. Primeiro, a cláusula de desempenho nessa eleição e, segundo, a vedação da possibilidade de coligações partidárias na próxima eleição. O senhor foi presidente dos Correios, né? Uma estatal das comunicações dos brasileiros. O senhor considera que hoje, né, em campanha, tem muito candidato a presidente que diz sobre a necessidade da privatização dos Correios. Como presidente, qual a situação que o senhor viu? Acha que realmente funciona com esse advento das redes sociais, a comunicação via web? O Correio ainda é importante ou é necessário privatizar? Bom, porque essa demanda vai ser colocada no Congresso, consequentemente. Com certeza. Mas eu tive esse privilégio, essa honra de ter sido indicado e nomeado presidente dos Correios. Indicado pelo ministro Gilberto Kassab, com aval da nossa bancada do PSD na Câmara e nomeado pelo presidente Michel Temer. Eu atuei numa empresa que é a primeira empresa de comunicação do país, 355 anos.
presente nos 5.570 municípios do Brasil, com mais de 14 mil pontos de venda no país. São mais de 106 mil funcionários na ativa, entregando mais de 1 milhão de encomendas por dia. E toda essa grandiosidade dos Correios acontece num momento de transformação. Aquela empresa que nasceu estatal com o monopólio do serviço postal, que é a correspondência, vinha sofrendo um impacto da nova tecnologia. As pessoas não se comunicam mais enviando cartas. As empresas não se comunicam mais enviando correspondências. É tudo digital hoje. E esse impacto foi para a empresa. Por outro lado, toda essa tecnologia que impactou o monopólio está dando a chance aos Correios de ir para um mercado muito maior que o mercado anterior, que é o mercado do e-commerce, o mercado do comércio eletrônico. Só que esse é um mercado concorrencial. Os Correios são a maior empresa de entrega de encomendas do e-commerce do Brasil, mas concorre com o Brasil inteiro, com empresas locais e internacionais. É uma empresa muito complexa. Essa sua presença nacional é algo que tem que ser levado à discussão, porque essa presença nacional era viabilizado através de um subsídio cruzado do monopólio postal que permitia a sua presença nos rincões do país, no fundo da floresta amazônica. Se o país, através dos seus representantes, acharem que os Correios não são mais necessários e devam ser vendidos, tem que ver quem que vai fazer esse trabalho em todas essas cidades que não são viáveis do ponto de vista comercial. Os Correios teriam interesse por parte da iniciativa privada se, primeiro, ficasse só com o filé, os grandes mercados, e segundo, não levasse junto os funcionários com estabilidade da empresa, com todos os seus benefícios. É uma equação muito difícil de ser fechada e merece muita discussão. O que nós podemos dizer é que durante a nossa presidência promovemos uma profunda transformação na empresa, saindo de um prejuízo de 2 bilhões e 100 em 2015 para um lucro de 667 milhões em 2017, com uma grande participação de todos os funcionários dos Correios e uma grande transformação da empresa, que saiu de usuários do serviço postal para clientes das encomendas do e-commerce. Provou que é possível os Correios continuarem sendo presentes na vida dos brasileiros sem a necessidade de uma privatização. Devemos sim acentuar as parcerias com empresas privadas, trazendo todo o know-how e a competitividade das empresas privadas para os Correios. Okay. Elisângela, a gente sabe que dentro da política existem N partidos, como nós citamos, né? E dentro da Câmara Municipal também não é diferente. Há vereadores de situação, há vereadores de oposição, vereadores desse A partido e também do partido B. E cada um, claro, de acordo com o partido ou com a sua ideologia, amizade ou comprometimento com algum candidato, acaba escolhendo aquele. E há essa pulverização de votos dentro do município. Mococa pode ser prejudicada nesse sentido, ou seja, um pouquinho de voto para esse, um pouquinho de voto para aquele, e no fim, às vezes, acaba não se elegendo, ou o candidato acha que não teve um voto suficiente e não corresponde depois com sua atuação parlamentar para o município? Então, na verdade, o nosso apoio ao Daniel Girotto é pensando justamente na cidade, né? Nós não somos do mesmo partido, mas eu escolhi e me comprometi a ele e estamos aí junto na campanha pedindo voto para o Daniel Girotto, porque nós acreditamos que Mococa tem condições de ter uma representatividade na Assembleia Legislativa e nós precisamos de um representante que esteja perto da gente. Então, acredito muito na candidatura do Daniel, espero que ele tenha êxito, né, que ele possa alcançar o objetivo. Eu já disse e volto a dizer que o objetivo não é dele pessoal, é o objetivo da cidade. Mas essa pulverização de votos, ela acaba acontecendo. O que a gente não pode esquecer na hora de votar é do reconhecimento.
né? Porque, por exemplo, na eleição passada, nós tivemos candidatos que tiveram aqui 500, 1000 votos, que sequer sabe que Mococa existe. Nunca pisou na nossa cidade. Então, chegou a ter 1 milhão de votos em todo o país, teve 500, 1000 votos em Mococa e não sabe nem onde fica, né? Então, sem dúvida nenhuma que as pessoas, os candidatos, os deputados, eles querem um reconhecimento também do trabalho deles, né? Isso cria um vínculo entre o ente político, a pessoa política e os municípios. Porque de quem que eu vou cobrar se ele não tiver a resposta de todo o trabalho que ele teve, vamos supor, de todo o trabalho que ele teve na nossa cidade, né? Então, assim, fecha-se algumas portas. Então, nós precisamos trabalhar, sim, para quem trabalha por Mococa, para quem tem compromisso conosco, para quem abre as portas. O Guilherme foi importantíssimo no governo federal para a Maria Edna, que teve todo um apoio, o suporte dele mesmo em Brasília, ajudando ela em todos os sentidos, em todas as áreas, na saúde, na educação, trazendo todos esses recursos que eu disse. Então, assim, é o nosso parceiro, é a quem a gente precisa reconhecer e dar mérito devido, né? Sim. E o Daniel, que está aí iniciando essa empreitada, que a gente acredita, confia e vamos batalhar para que ele seja o nosso representante. Bom, Daniel, nesse sentido, a gente está observando pelas ruas de Mococa que está sendo uma campanha diferente, né? Não tem tanta presença ali de cabos eleitorais, não tem tanto barulho. Tá uma campanha totalmente diferente dessa vez. Você está atuando em outras cidades e deixando Mococa para depois. Como é que está sendo essa logística de trabalho da sua campanha? Não, a minha prioridade é Mococa, porque para mim ter a chance de ser eleito eu tenho que sair bem votado de Mococa. É que a cidade é grande. São várias empresas para você visitar, às vezes parar uma empresa para fazer uma campanha, e o momento talvez não está oportuno. E eu estou tentando... O dinheiro é curto, não tem... Assim, nós estamos fazendo campanha de santinhos e de porta em porta. E tentando fazer o melhor possível. De porta em porta que eu falo, em Mococa é 24 mil casas e várias empresas. Então, falar assim, a prioridade é Mococa, estou tentando fazer a cidade quase que toda. As empresas nós já ligamos, fizemos agendamentos. Hoje nós já visitamos a Masa, que nos recebeu, eu e o Guilherme. Foi uma ótima visita. E eu já visitei outras empresas, mas é muito serviço, é muitas casas. E além do mais, eu tenho que dar pelo menos 1 dia ou 2 dias da semana, eu tenho que dar uma escapadinha para a região, para mim somar votos. Sim. Porque tanto eu sou cobrado, as pessoas estão acreditando em mim, mas se eu também não for na região que tem um espaço para mim trabalhar nessas 16 cidades, depois eu posso ser cobrado de não ter ido atrás dos votos para complementar meus votos. Então, eu estou me virando aqui, estou trabalhando em Mococa na região, de segunda a segunda. Não é fácil, eu trabalho de segunda a segunda até as 10 da noite. Às vezes eu estou nas cidades mais longe, 100, 200 quilômetros daqui. Às 10 da noite a gente para, que é o horário permitido por lei. A gente come um lanche e vai embora, chega meia-noite, no outro dia, 6 da manhã de novo. Estou fazendo o melhor possível, espero que as pessoas entendam, às vezes, um pouco da minha ausência, porque depois quem vai ganhar com isso é a nossa cidade e a nossa região. Bom, Guilherme, você foi autor do projeto de lei, me corrija se eu não estiver enganado, que estabelece obrigatoriedade da manutenção pelo empregador de berçário ou creche no local de trabalho. Como está essa tramitação? É sua essa lei? Não. Essa lei não é sua? Projeto não é meu, não. Mas eu vi como sendo de sua autoria. Por que um parlamentar, quando ele apresenta um projeto, às vezes, muitas legislaturas há essa tramitação e não se tem uma aprovação, rejeição? Por que é tanta burocracia, um projeto fica parado tanto tempo na Câmara dos Deputados? É uma das decepções que a gente tem na vida enquanto parlamentar. É você apresentar o projeto, esse projeto ficar demorando no trâmite interno da Câmara. Você tem diversos tipos de projetos de lei. Os projetos de lei os mais simples, que vão passar pelas comissões e podem ser aprovados em comissões, são os terminativos. Aqueles que, além das comissões, têm que ir a plenário, já são mais complexos.
tem os projetos de leis complementares, que são mais complexos ainda, que tem que ter uma votação qualificada. Você tem as PECs, que são as propostas de emenda à Constituição, que isso aí são mais complicados ainda. E tenho vários projetos de lei que foram apresentados por mim no meu primeiro mandato, que ainda estão tramitando na Câmara dos Deputados. Tem uma PEC que foi apresentada no meu primeiro mandato, que é a proposta de emenda à Constituição, que fala o seguinte, que proíbe a criação de novos impostos ou aumento das alíquotas dos impostos existentes, enquanto não for concebida e apresentada uma nova proposta para a tributação no país, a verdadeira reforma tributária. Está pronto para a pauta. E é um assunto que atinge todos nós que somos contribuintes. O contribuinte que é o último a ser chamado e a ser perguntado de como é que tem que ser a tributação no país. E essa proposta está lá. Seria muito oportuno nesse governo, como o fora nos governos anteriores. Olha, um assunto muito atual, escândalos de corrupção são noticiados dioturnamente nos meios de comunicação. E há aí agora, nesse momento de eleição, uma especulação por parte de quem será o novo presidente, vamos atuar na Lava Jato, vamos soltar o ex-presidente Lula. Qual a sua posição como parlamentar com relação à Lava Jato, às investigações dessa operação? As investigações aconteceram, estão acontecendo. Hoje tivemos mais uma atuação dos órgãos que cuidam dessa parte de fiscalizar, de ir atrás dos culpados, e quem tiver feito alguma irregularidade, que responda por essas irregularidades. O país está passando por um processo de transformação também. Toda a revolução digital permite que as pessoas tenham acesso a muito mais informações. E com isso, a velocidade da transformação é muito mais acentuada. E eu tenho para mim, como conduta e como princípio, eu que tive a oportunidade de estar participando em diversas entidades, empresas, exercendo vários mandatos, eu tenho para mim que eu gosto de sair pela mesma porta que eu entrei, que é a porta da frente, e poder encontrar qualquer um com quem eu trabalhei e convivi nesses períodos e olhar de frente sem ter medo e nenhuma vergonha do que fiz ao longo desses mandatos, do exercício dessas missões. E vivo no mesmo lugar há 50 anos, frequento os mesmos lugares há 50 anos, vou no campo de futebol ver a Ponte Preta há 50 anos, sem título, é verdade, mas há 50 anos, e com muita tranquilidade. Acho que isso aí é o que eu cobro para mim e para os outros. A Elisângela e também o Daniel, que são parlamentares. A Elisângela teve a experiência de ocupar o cargo de prefeita interina por 5 meses, sabe dessa realidade e também, como vereadora, entende a cobrança da população. O vereador, o prefeito, o vice estão perto da população. E muitas pessoas falam que é no município que as coisas acontecem, e de fato é no município que as coisas acontecem. Muitos apresentam-se agora como candidatos defendendo a causa municipalista, que é importante dividir o bolo dos impostos, porque o que vai para o governo federal depois é devolvido uma pequena parcela para os municípios, e aí as coisas não acontecem. A cobrança sim acontece da população, porque estão próximos justamente dos políticos. Quais as cobranças, tanto o deputado estadual, que é importante para cobrar o federal também, e a representante da Câmara Municipal, para se fazer nesse sentido ao representante do governo federal, no caso o deputado? Bom, eu acho que todas as pessoas, é um desejo da população geral que nós tenhamos governos transparentes, corretos, honestos, e sem dúvida nenhuma isso é uma prática da nossa vida privada e política, particular e política, e nós exigimos isso também dos nossos candidatos, das pessoas que a gente escolhe apoiar. Então, tenho convicção que o Guilherme, da integridade do Guilherme, do caráter dele,
né, do quanto ele nos representa realmente. E não posso esperar outra coisa do Daniel Giroto também. Nessa questão do municipalismo, qual a sua posição? Essa cobrança de fato acontece nas visitas às cidades com os prefeitos? Eles pedem mais recursos, essa divisão maior do bolo para os municípios? É um dos temas que nós temos que focar, que é a reforma tributária. Como é que se divide tudo isso que é cobrado, como é que se diminui a carga que hoje está muito pesada em cima de poucos. E o município é quem menos recebe de todo esse bolo que é arrecadado no país. E essa arrecadação é basicamente para custeio da sua máquina, um pouquinho, mas muito pouco mesmo, vai para investimento, e a necessidade de ter o recurso vindo do governo federal, vindo do governo estadual, para que as obras, os investimentos aconteçam. Bom, o Congresso se furtou esse ano, se a gente pode dizer assim, de discutir matérias importantes por se tratar de um ano eleitoral. Assuntos como a reforma da Previdência, a reforma tributária, como o senhor disse, entre outros. São os partidos que definem essa falta de interesse pelo assunto ou os deputados e senadores não querem se comprometer por medo de perder voto? Nós passamos aí esse período dos últimos 4 anos por momentos de muita turbulência. É uma presidente que deixou de ser presidente, o vice que assume, a Câmara que era conduzida por um presidente que foi afastado e está preso, toda uma negociação em cima de um executivo muito fragilizado. A Câmara perdeu a oportunidade de fazer várias reformas que são necessárias para o país. Mas fez muito também. Fez muito, poderia ter feito mais. Ao longo desse ano, muita coisa foi discutida, mas quando você chega na hora do vamos ver, na hora da votação, você tem que harmonizar e conseguir pautar com 513 pessoas. Não é fácil. Se não tiver uma articulação partidária, as coisas ficam muito difíceis para serem colocadas na pauta. E aí vem todas as interferências, as pressões que vêm da sociedade, as pressões que vêm de todos os dados daqueles que serão beneficiados e aqueles que não são beneficiados. Bom, Daniel, qual é a agenda do candidato para esses próximos dias, chegando mais próximo da reta final do dia da eleição? Bom, amanhã, às 8 horas, em Casa Branca. Depois Palmeiras. Eu costumo fazer, já andar nas cidades mais perto, uma da outra, para aproveitar a campanha, que às vezes muitas pessoas trabalham entre uma cidade e outra, elas se comunicam à noite. Então, eu faço amanhã Casa Branca, Venda Branca e Água Branca. Depois eu faço Palmeiras, Santa Cruz dos Palmeiras, aí eu vou para Tambaú, Santa Rita do Passa Quatro e Porto Ferreira. Até domingo, essas 4 cidades. Depois eu desço ali Cajuru, sentido Ribeirão, e a semana que vem, pelo menos uns 4 dias em Ribeirão Preto. Tá certo. Deputado, uma das cobranças que se fazem também erroneamente, muitas vezes por parte da imprensa, dos cientistas políticos, é que a atuação de um deputado é medida pelo número de projetos que ele apresenta. E muitas vezes não é assim, né? Tem muitos deputados que são presidentes de comissões tão importantes, que exercem um trabalho muito importante dentro do Congresso Nacional, mas que não têm esse valor reconhecido pela imprensa. Especificamente falando de Mococa, a sua eleição representa o que para o município? Quais as propostas o senhor pode dizer ao nosso telespectador eleitor da cidade? O principal compromisso é o compromisso das emendas parlamentares de investimento para a cidade. Do ponto de vista da atuação parlamentar, não é para Mococa, é para todas as cidades onde atuo e para todos os brasileiros. É uma atuação muito firme e muito responsável do ponto de vista daquilo que pode ser feito com o orçamento existente e uma defesa intransigente ao contribuinte. Volto a insistir, o Estado cobra imposto e gerencia muito mal esse imposto. O contribuinte fica à mercê desse processo. E quem gera riqueza,
quem gera progresso, quem gera desenvolvimento são as empresas e seus trabalhadores. O governo não gera crescimento. O governo tem que fazer a sua parte, regular, fiscalizar e dar o balanço quanto às necessidades sociais com aqueles que precisam ter uma atenção em relação à saúde, em relação à assistência social, em relação à habitação e tantos outros itens. Mas o Estado tem que ter um limite, e eu defendo esse limite olhando com um olhar muito aguçado de quem é do balcão, comerciante que sou, quem é de cidade representando a classe empresarial e pode saber muito bem quanto que custa pagar uma fatura, pagar uma guia de imposto. O Mococa tem o comércio muito forte e as empresas também, a economia da cidade, muito em função dessa atuação. Eu tive a oportunidade de ser presidente da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, conseguimos aí a atualização da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa por 2 vezes no mandato passado, atuei na Frente Parlamentar, que eu fui presidente também, de combate à sonegação, pirataria e proteção à propriedade intelectual, para tirar da nossa concorrência aqueles que trabalham de uma maneira desleal, não contribuindo para o fisco com aquilo que é necessário. São várias frentes que nós trabalhamos, focado principalmente naquele que arrisca, naquele que investe, naquele que gera riqueza para o país. Bom, deputado, para a gente encerrar, gostaria de perguntar para o senhor o que eu pergunto para os demais candidatos que por aqui passam também. Antigamente existia o eleitor de carteirinha, né, que votava desde o deputado estadual, federal, senador, governador, presidente da República, tudo do mesmo partido, né? Hoje, com a pulverização, alguns partidos não lançam certas candidaturas. O seu partido fez coligação com quais outros e quem o seu partido apoia na esfera governamental do Estado e para presidente? Nosso partido está coligado aqui no Estado de São Paulo, juntamente com PSDB, PP, DEM, PRB, PTC. Essa é a coligação onde temos o candidato a governador João Dória e o candidato a presidente Geraldo Alckmin, com 2 candidatos ao Senado, Mara Gabrilli e Ricardo Trípoli. Esses são os nossos representantes dentro da chapa oficial que nós defendemos. Ok. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença, a sua entrevista, deputado Guilherme Campos, também a presidente da Câmara, Elisângela Mazieiro, e também ao candidato a deputado estadual de Mococa, Daniel Giroto. Obrigado a vocês pela participação. Espero recebê-los aqui em outras oportunidades para a gente discutir mais sobre política, sobre atuação parlamentar. Muito obrigado. Obrigado. Agradecemos a oportunidade, agradecemos aqui a companhia da Elisângela e do Giroto. Obrigado. Sucesso para o Guilherme também. Nós que agradecemos, sucesso para os nossos 2 candidatos e que em Mococa também as pessoas possam ser multiplicadoras, porque com uma campanha curta, né, Giroto, muito rápida, com pouco dinheiro, com pouco recurso, muitas vezes a gente nem consegue também chegar em todo mundo, né? Então que cada um seja multiplicador, que leve aí o nome dos nossos candidatos e nos ajude a multiplicar. Muito obrigado a vocês mais uma vez. Obrigado.